Olá, meu irmão, meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma comunicação sobre a Palavra de Deus, sobre a escatologia, sobre assuntos pertinentes à nossa fé cristã e o nosso futuro na vida espiritual e na vida eterna. Eu quero que você olhe ali atrás o tema de hoje, dentro do assunto que nós estamos tratando, escatologia, conforme os outros vídeos, se você já viu os demais, o tribunal de Cristo. É um assunto pertinente, é um assunto que todo cristão precisa saber e conhecer. Mas antes de falarmos sobre o vídeo em si, eu quero lhe desafiar a dar o like e também a se inscrever no canal. Você baixa um pouquinho o vídeo, abaixo do vídeo está escrito em vermelho, inscrever-se. Você se inscreve, é só uma vez para se inscrever. Mas o like, sempre que você vê um novo vídeo, você dá o like, porque senão as pessoas, o YouTube não vai colocar os nossos vídeos na sua plataforma e as pessoas não vão ter acesso. Então é perdido o nosso trabalho. Por isso nós pedimos, todo mundo que faz vídeo pede isso, é chato, eu sei que é enfadonho, eu sei que é repetitivo, mas é necessário, porque senão nós não levaríamos à frente o nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. Não se assuste, porque o Tribunal de Cristo, ele não tem a finalidade de condenar ninguém à perdição eterna e nem ao inferno eterno. O Tribunal de Cristo é para o julgamento das nossas obras e de como nós vivemos neste mundo. Todas as pessoas que vão comparecer ao Tribunal de Cristo, ali nos ares, lá nos ares, depois do arrebatamento e da ressurreição, são pessoas que foram ou arrebatadas ou ressuscitadas de entre os mortos. Então ali só irão os salvos. Só irão ali os salvos. E por que julgamento, pastor, se as pessoas já estarão salvas e estarão ali? Porque o Senhor vai recompensar ali os que lhe serviram aqui na terra, e as pessoas vão receber pelo que tiverem feito aqui na terra, na sua vida aqui na terra, elas vão receber e pelo que fizeram. E então é importante que elas antes saibam disso, e por isso está revelado, e nós iremos falar. Aqui nós podemos ver na carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 10, eu vou ler esse texto para você. Romanos 14 e verso 10, diz o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, eu vou ler porque parece que eu não estou lendo. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha, o apóstolo Paulo está falando aqui de um procedimento indigno dos irmãos de Romanos, que desprezavam e julgavam os seus irmãos, e por isso ele estava dizendo: lembrem-se que nós todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Agora nós vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, o que diz o apóstolo. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o bem que fizermos, seremos ali recompensados com galardões, coroas e glorificação, corpos glorificados.
Eu quero dizer a você que, apesar ou não obstante, todos ali possuírem agora corpos espirituais, eles nem todos receberam ou receberão corpos glorificados, ou serão glorificados. Portanto, vamos ver uma leitura mais intensa, maior, e não ignore, porque eu estou aqui num calor de 40 graus, você conhece aqui o norte como é, e o meu horário aqui, eu não tenho ar-condicionado nesse lugar, e então é muito quente. Então aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e versículo 10 em diante, sempre a partir do 10, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifique sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, Jesus Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos lido até o versículo 16. Aqui tem muita coisa para nós digerirmos. Mas eu vou ser um pouco enfático e vou passar rapidamente. Aqui Paulo diz, eu coloquei o fundamento. Quando ele diz assim, Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele pregou a doutrina para os gentios, um pouco diferente da doutrina que era para os judeus, porque os judeus tinham o judaísmo, a religião em si, e que atrapalhava muito. Então ele foi o proponente, o mentor da doutrina para os gentios, para as nações gentílicas. E ele disse, eu, como um arquiteto sábio, lancei o fundamento. Ele diz antes, porque ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já é Jesus Cristo, para a salvação, para a vida eterna, para a vida eterna, não existe outro fundamento. Jesus Cristo é o único. Ele disse, eu lancei o fundamento. Agora, veja como você edifica sobre este fundamento. E qual é as coisas que você vai edificar. Qual o material que você vai empregar na edificação, na construção de um edifício espiritual. Ele diz primeiro, se alguém edificar com ouro, prata e pedras preciosas, então essa é uma situação. Se alguém edificar com madeira, palha e feno, é outra situação. Então nós vamos aqui definir o que significa ouro na obra espiritual. Significa a natureza de Deus. Significa que estamos trabalhando com os recursos de Deus, com a graça de Deus, não com os nossos, mas com os recursos espirituais que o Senhor nos deu. Essa é a primeira situação. Ouro. A nossa natureza carnal, ela precisa ser revestida da natureza espiritual, da natureza de Deus, para podermos, então, realizar a obra de Deus. Prata, o que significa a prata? A prata significa sacrifício. Jesus
foi vendido por 30 moedas de prata. José, no Egito, foi vendido por 20 moedas de prata. Prata era o preço do sacrifício. Prata fala do sacrifício. A obra de Deus é feita com sacrifício. A obra de Deus é feita com oração, com jejum, com sofrimento, com calúnia, com perseguições. Isso é realmente o que representa a prata. E se nós construímos no edifício de Deus, na pedra que é Jesus Cristo, com prata, nós estamos seguindo o sofrimento de Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, e fazendo as coisas de acordo com Ele próprio, que Ele foi o maior sofredor e que morreu por nós. Como o tempo é curto, não dá para se gastar muito tempo em cada um desses pontos, eu vou direto ao terceiro ponto, pedras preciosas. O que significa pedras preciosas? Pedras preciosas representam os dons de Deus, os dons do Espírito Santo. E nós, é através destes dons que nós fazemos a obra de Deus. É com eles são as ferramentas, eles são os recursos. A obra não é nossa, nós não fazemos o que queremos, não devemos fazer o que queremos, devemos fazer o que Deus quer. E as ferramentas para fazermos a obra de Deus aquelas que o Espírito Santo nos deu, os dons. Também os dons ou as pedras preciosas representam o adorno da igreja, e nós podemos lembrar isto porque quando Eliezer, o servo de Abraão, foi buscar uma noiva para seu filho, depois, quando ele chegou ali, depois do sim da noiva, ele tirou de suas bagagens joias e pedras preciosas e entregou-as àquela jovem. Aquela jovem é uma figura da igreja, como Eliezer é uma figura do Espírito Santo, como Isaac é uma figura de Jesus Cristo e como Abraão é a figura de Deus, pois ele foi chamado o amigo de Deus. Tudo ali são figuras, são símbolos do que realmente aconteceria. E a igreja recebeu, no dia de Pentecostes, recebeu as pedras preciosas, que são os dons do Espírito. Então, ouro significa a natureza de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus na obra, a direção de Deus. Prata representa o nosso sofrimento, representa o evangelho pregado com sofrimento, com bastante abnegação de nossas vidas e também pagando o preço que nos é exigido. E as pedras preciosas são os dons para fazermos a obra de Deus. Vamos passando rapidamente. E a madeira, o que representa a madeira? A madeira representa a nossa humanidade. A nossa humanidade. Então, a natureza humana, o ser humano é fraco, o ser humano é vulnerável. O ser humano, na verdade, é alguma coisa vulnerável. E então, a madeira representa isso, nós vemos isso, não dá tempo aqui para trazer tudo isso, mas nós vemos isso na construção do tabernáculo no deserto, quando a madeira de acácia, ela foi revestida, ela foi coberta com ouro para que fizesse parte do templo. Assim, a nossa natureza deve ser revestida com a natureza de Cristo para que sejamos fortes. E a madeira representa a nossa humanidade. Quem fizer a obra com os seus próprios pensamentos, com as suas atitudes, com a sua criatividade, com os seus talentos próprios, talentos naturais, essa obra não vai resistir o fogo de Deus no julgamento e vai ali queimar-se. E o feno, a palha, meu amigo, na verdade, fala do trigo. O trigo, quando beneficiado,
ele se extrai dele a palha, que não serve para quase nada, a não ser para ser queimado, ou para esterco, para alguma coisa desse tipo. Então, palha, na verdade, é toda aquela coisa que nós fazemos com a natureza humana e representa coisa nenhuma. Diante do fogo de Deus, diante da presença de Deus, não vai resistir. E, em terceiro lugar, o feno. Mas o que é o feno? O feno é o restolho, é o que resta no beneficiamento do trigo ou de qualquer outra cultura. Então, o feno é aquilo que o vento leva, é aquilo que não tem, é pó, na verdade. Então, isso é a obra feita, representa a obra feita com madeira, palha e feno. Então, o que é o feno? É o restolho, é o resto. Há muitas pessoas que querem servir a Deus com o resto. Ele dá o resto do seu dinheiro, ele dá o resto do seu tempo, ele dá o resto das coisas, ele coloca Deus em último lugar na sua vida, primeiro ele, primeiro os seus trabalhos, primeiro os seus interesses e Deus em último lugar. Há pessoas que vão uma vez na igreja por semana e chegam ali atrasadas e querem sair primeiro do que todo mundo e eles querem dar o resto para Deus. Isso é feno, isso é palha e feno, não tem valor. Olha, esse assunto não cabe em um vídeo só, eu vou ter que fazer outro vídeo para continuar falando de onde vou parar, mas é muito importante porque nós vamos no próximo vídeo falar sobre as coroas, os galardões e também a glorificação do nosso corpo, que ali será confirmada pela presença do Senhor e pelo julgamento do tribunal de Cristo. Não confunda o julgamento do tribunal de Cristo com o julgamento do trono branco, quando as pessoas vão ser julgadas para dali, muitas e muitas, saírem dali para o lago de fogo. Não, o julgamento do tribunal de Cristo já é para os salvos, mas algumas pessoas ali vão passar por aquela palavra que está escrita aqui, detrimento, sofrerão detrimento. Nós vamos falar disso, vamos falar do corpo, vamos falar da glorificação do corpo e vamos falar das coroas. São 4 coroas que a Bíblia fala que os salvos receberão, e são muitos galardões que são recompensas, inclusive com posições no reino de Deus. Jesus deixou claro isso aos apóstolos quando os apóstolos perguntaram: nós temos deixado casa, temos deixado parentes, amigos, temos deixado tudo por causa de ti, por causa do teu reino, e o que é que nós teremos? Ele disse: aqui já tereis 100 vezes mais o que vocês perderam, e na eternidade vocês se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Eles eram judeus, iriam julgar as 12 tribos de Israel. E muitas lideranças fiéis vão receber nações, cidades, no milênio, para serem lideranças. Isso também é privilégios, faz parte dos galardões que ali receberemos. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Desculpe aí, eu não pude resumir o vídeo, a matéria é muito fértil, é muito importante, mas aguarde o próximo vídeo que vou trazer para você sobre este assunto. São 2 vídeos sobre o Tribunal de Cristo. Obrigado, até o próximo vídeo, querendo Deus. Obrigado.